Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio Eu sou Luciano Albuquerque. e o assunto hoje é tratamento da doença de Graves na prática. Luciano, nós já tivemos um podcast anterior falando sobre como investigar, como definir a etiologia de pacientes com hipertireoidismo. E como nós comentamos lá, a doença de Graves é a principal causa dessa síndrome do hipertireoidismo, né? Que é Isso. uma forma de tireotoxicose na qual a gente tem um excesso de síntese e liberação de hormônios tireoidianos. E hoje a gente vai discutir o passo a passo da abordagem terapêutica desses pacientes, seja com tionamida, com iodo radioativo ou ainda com cirurgia. Então, primeiro tópico, Luciano, quais são as opções terapêuticas que nós temos para pacientes com hipertireoidismo por doença de Graves? Você viu que Ícaro já falou, né? Seja com tionamida, seja com iodo radioativo, seja com cirurgia. As opções basicamente são essas três. A gente tem as drogas antiroidianas, são chamadas tionamidas, né? São inibidores da síntese de hormônio tiroidiano, né? Atuando em todas aquelas etapas relacionadas à tiroperoxidase. A gente tem o iodo radioativo, que aí ele tem essa atividade para fazer imagem, né, por radiação gama, mas também tem atividade destrutiva. E aí, como a tireoide capta a maior parte, quase 99% do iodo, você pode usar o iodo radioativo para a destruição da glândula, e a glândula está hipercaptante, né, no Graves. E tem a cirurgia que, assim, já fica ali para uns casos mais selecionados, né? Mas, basicamente, essa dicotomia de iodo ou droga antiroidiana, né? Que aí a gente sabe, né? Tem alguns centros, né, Ícaro? Tu pode até comentar que tem alguns centros que veem mais a parte de fazer droga como primeira opção, tem alguns centros que usam mais iodo como primeira opção, né? Perfeito. Tireoidectomia, cirurgia não costuma ser a primeira opção, né, É. por motivos óbvios, mas a gente tem realmente uma questão de escola, assim, pessoal, Estados Unidos tende mais a fazer iodo, né? Uhum. Aqui a gente costuma priorizar realmente tratamento com tionamida na maioria das vezes, né? A ideia é que a tionamida, como um tratamento medicamentoso, em geral, o paciente tem uma aceitação maior, né, do que, e até a disponibilidade também, que iodo não é tão assim simples de você ter em qualquer lugar. Mas aí, assim, a taxa ali vai ficar em torno de 50%, né, que vai conseguir ter uma remissão com droga. Alguns podem até ficar fazendo mais longo tratamento. Mas, assim, o iodo tem aquela história de que vai curar todo mundo, mas a cura do iodo é levar ao hipotiroidismo, né? Sim, Então sim, tem sim. sempre essa ideia de que vai ficar com medicação em longo prazo, né? Com a desvantagem do iodo de não ser recomendado quando a mulher tem uma programação ali de gestar nos próximos 6 meses, né? Isso, porque vai ter esse efeito residual, até porque ainda está num período, às vezes até transicional, né? A maioria, logo no comecinho ali, um mês e pouco já está hipotiroideu, mas tem alguns pacientes que vão demorar um pouco mais, né? Perfeito. E como é que eu vou iniciar o tratamento com tionamida, com droga antitireoidiana no paciente com doença de Graves? Assim, tem duas correntes aí na história, né? Tem os guidelines que eles recomendam uma dose inicial baseada no T4 livre. A gente sabe que na maioria dos casos de hipertireoidismo por doença de Graves, a gente vai encontrar aquele TSH no limite inferior do laboratório, assim, do 000, né? 0,000, 001, 0,0001, que vai ser o limite que o método detecta, né? Então, geralmente o TSH vai estar completamente suprimido. E o T4 livre é que vai variar. A gente vai ter paciente que vai estar 2 vezes o limite superior à normalidade, vai ter paciente que vai estar 3 vezes mais do que isso, né? Então, pelo T4 livre, a gente guiaria a dose. Então, se tiver ali em torno de uma vez e meia acima, você começa aquela dose mais baixa, de 5 a 10. Se você tiver entre uma vez e meia, 2 vezes, você começa a 20. Se tiver mais do que 2 vezes, você já vai pensar em 30 a 40, né? Só pegar o 2 vezes. Até 2 vezes é até 20 e acima de 2 vezes é acima de 20, né? Na prática, a gente tem meio essa ideia de que o hipertireoidismo, a gente começa uma dose, é ao contrário do hipo, né? O hipo você vai sempre muito devagarzinho e subindo. No caso do hiper, você pode começar uma dosezinha um pouquinho mais efetiva e depois ir tirando, né? Então, assim, você pode começar ali, se você começar 20, não tem medo de errar, é a dica prática da história, né? Então, 20 é quase um número chave, a não ser que aquele paciente está muito descompensadão, você vai começar uma dose maior. Como a gente está falando de T4, geralmente o T4 também responde um pouquinho mais rápido, né? Então, assim, se você conseguir fazer uma reavaliação com 3 semanas, 4 semanas, o T4 já vai estar respondendo
e aí você já vai poder fazer algum ajuste na dose, né? Não é tão difícil de fazer essa dose inicial. Então, na prática, eu acho que 20 miligramas é uma dose bem segura para você usar no dia a dia. Lembrando que é uma dose do metimazol, que é a primeira escolha no hipertireoidismo por Graves, exceto na gestação primeiro trimestre ou em pacientes que estão apresentando crise tireotóxica, onde a primeira escolha seria pelo propiltiuracil. E aí, por que essa diferença? O metimazol tem a vantagem de ser menos hepatotóxico e também tem uma posologia mais cômoda, pode ser utilizado apenas uma vez ao dia. Tomada única, né? E aí, assim, sobre a proporção de dose, né? E Metimazol, também propiltiuracil, de geralmente é de 1 para 20. Então, você tem aí 10 miligramas de tapazol, seria 200 de propil. propiltiuracil. Lembrar que o propil tem que dividir a dose pelo menos 2, mais provavelmente 3 tomadas, né? Então, assim, o propil tem essa dificuldade e tem um Minemundo, que a gente sempre fala, né? Do PTU, que o propiltiuracil PTU é primeiro trimestre de urgência, né? Assim, tá lá, as 3 letrinhas já tá matando na história. Né? Então, por exemplo, se um paciente iria fazer 30 miligramas de tapazol uma vez ao dia, convertendo isso, seriam 600 miligramas de propil, 200, 200, É isso, né? Perfeito. Reavaliação desse paciente, Luciano. 6 a 8 semanas seria o suficiente, né? Assim, a gente pode fazer essa reavaliação inicial baseado só no T4, lembrar que o TSH geralmente vai demorar bastante para você conseguir tirar o TSH. Eu já tive paciente que, sei lá, 3, 4 meses depois já estava com o T4 livre normalíssimo e o TSH continuava 0,000. Não pense que é um hipersubclínico e precisa aumentar a dose, né? O hipersubclínico ele tem um comportamento diferente já desde o diagnóstico, né? O hipersubclínico não é um Graves que está piorando, é subclínico mesmo. Então, assim, ele tem outra fisiopatologia, né? Então, o Graves ele vai começar sempre com o TSH muito suprimido, com o T4 mais alto, e você vai ajustando ali. Então dá para fazer. Inicial, no início seria controlar normalizar o T4 o T4, T3, né? No T3, às vezes, a gente pede naquele contexto, né? Porque a gente sabe que no hiper existe um aumento da conversão inicial, né? Do T4 em T3, pelo menos nos primeiros momentos. E às vezes você pode pegar um quadro de T4, vamos dizer assim, um pouco aumentado e um T3 bem aumentado. Pode acontecer e isso justificar uma sintomatologia um pouquinho maior, mas não tem nem essa recomendação de você seguir T3, né? Assim, não é uma coisa rotineira. Ok. E por quanto tempo eu vou manter o tratamento com tionamida nesse paciente com hipertireoidismo por Graves? Vamos lá. Dei o diagnóstico direitinho, iniciei metimazol 20 mg dia, o paciente está evoluindo com boa resposta, estou começando a reduzir dose. Por quanto tempo eu tenho que manter esse tratamento? Assim, isso é uma coisa que a gente tem que falar para o paciente, que a recomendação é que você vai usar no mínimo por 12 meses, né? Então, ali vai ficar aquela história do 12 a 24 meses, tá? Lembrar que a doença de Graves, a gente já falou no outro diagnóstico, é uma doença autoimune. Você tem um anticorpo contra o receptor do TSH que ele liga lá nesse receptor e vai ativar a glândula, né? Então, o TRAB, que é esse anticorpo, ele vai ser a causa da doença. Então, se você pega um paciente mais do que o laboratório inicial, às vezes o TRAB inicial vai lhe dar muito mais informação e às vezes essa reavaliação do TRAB é que vai lhe dar mais informação, né? Então, tem aqueles pontos de corte. Se você pegar um TRAB, tem alguns autores que colocam um TRAB acima de 12, talvez já não seja um TRAB que vai dar uma resposta legal com droga antireoidiana já no diagnóstico. Tem aquela história da reavaliação dos 12 meses, de chegar ali em 7,5, 8, e de quando você for tirar nos 18 meses, tiver preferencialmente negativo ou abaixo de 3,5, 3, né? Assim, então, você tem que ter essa curva de queda do TRAB ao longo do tratamento para reavaliar, né? Então, assim, você prevê 12 a 18 meses de tratamento, você acompanha os níveis de TRAB no diagnóstico, que se ele estiver já muito, muito alto, não é uma contraindicação, mas é um indicativo de que talvez a resposta não seja tão boa. Quando você completar 1 ano de tratamento, aí 1 ano, que a gente fala é 1 ano, até tem alguns autores que botam 1 ano de controle, não é nem 1 ano de tratamento. Né? Então, assim, 1 ano que está tudo bem, aí o TRAB já deveria estar abaixo de 7,5 e o paciente controlado. Se o paciente negativar o TRAB com 1 ano, você pode até considerar já interromper ali, né? Mas assim, o prazo geralmente recomendado é em torno de 18 meses para reavaliar. Aí o guideline da Sociedade Americana diz, se chegou nos 18 meses, você ainda tem um TRAB muito positivo ou o paciente não controlou com 18 meses,
Então, a terapia não está sendo efetiva, faça outra coisa. Se com 18 meses ele manda suspenda, aí você suspende, o paciente recidiva, né, volta a ter hipertireoidismo, ele coloca que você deveria considerar outra alternativa terapêutica, né? Mas se a gente chega nos 18 meses, o paciente está ali usando uma dosezinha baixinha, 5, 10 miligramas, aí teoricamente também você pode optar por deixar ele usando dose baixa de tionamida por um período mais longo mesmo, né? Então não tem tanto problema em relação a isso. Massa. Lembrando que esse tempo de 12 a 18 meses é baseado na chance de que esse paciente permaneça em remissão quando for retirada a tionamida. Se você faz um período muito curto de tratamento, é muito grande o risco de que ele vai ter recidiva do hipertireoidismo posteriormente. E isso é um erro que o pessoal às vezes comete. O paciente está lá usando 30 miligramas de metimazol e de repente vem com o exame laboratorial indicando um hipotireoidismo. O pessoal se agonia ali um pouquinho, retira metimazol, né? Isso é uma das pouquíssimas situações onde você pode talvez fazer aquela história do block and replace, né? De você dizer, sei lá, o paciente é muito sensível à tionamida, aconteceu ali um mistério, e você está usando uma dose baixinha, 10 miligramas, e com 6 meses o paciente está hipotireoideu. Se você tem certeza que era Graves, se no começo tinha esse TRAB positivo, você pode tentar fazer essa terapia combinada, de você fazer levotiroxina numa dosinha baixa para poder manter o uso do tapazol, né? Óbvio que isso é raríssimo, se você chegar nessa dose muito baixa e fazer isso. Uma coisa que você tem que ver nessa situação é se esse TRAB não é um TRAB inibitório. Existe ensaio laboratorial, porque existe esse TRAB estimulatório, existe o TRAB inibitório. O TRAB inibitório, ele pode ser dosado como TRAB, e você, em vez de ter hipertiroidismo, tem uma função ali um pouquinho mais baixa, às vezes até hipotiroidismo, né? Porque é um TRAB, como o nome está dizendo, inibitório. Mas as manifestações autoimunes da doença de Graves, oftalmopatia, dermatopatia, não sei o quê, pode ter, mesmo sem ter hipertiroidismo associado, né? Então, é uma coisa ali que tem que ter essa certa atenção. Esse tratamento de longo prazo, como a gente não falou, foi da história dos efeitos colaterais também, né? Assim, a grande maioria dos efeitos colaterais das tionamidas, essa história da hepatotoxicidade, de fazer vasculopatia, vasculite, na verdade, né? Vasculopatia, né? Pode fazer vasculite. Essa história da granulocitose, o povo morre de medo, né? Que é raríssimo, é muito raro mesmo. A maioria desses efeitos colaterais são no começo do tratamento. Então, se o paciente não teve isso nos primeiros 3 meses de tratamento, a chance dele ter lá com 18 meses é quase nenhuma, né? Então, assim, o tratamento de longo prazo é tranquilo. Muito bem. Falamos bem sobre tionamidas, certo? Mas a gente sabe que do ponto de vista farmacológico, nem só de tionamida vai sustentar esse tratamento, até porque ela demora um pouquinho para ter o seu efeito sobre a síntese de hormônios tireoidianos. E é onde entram os beta-bloqueadores. Quando é que eu vou indicar e como eu vou iniciar um beta-bloqueador para um paciente com hipertireoidismo? O beta-bloqueador, ele vai caber como a gente está colocando, né? O que é que a tionamida faz? Ela bloqueia a síntese de hormônio. O que já estava feito, lembra lá da célulazinha, né? Tem a membrana basal, tem a membrana apical, o hormônio sai, fica lá no coloide, e depois tem a exocitose desse hormônio que está armazenado. Então, a tireoide tem hormônio armazenado. Você bloqueou a síntese dali para frente, mas dali para trás, o que ainda estava feito vai continuar sendo liberado. Então, assim, o beta-bloqueador, a maioria dos sintomas clínicos do hipertireoidismo estão relacionados à hiperatividade adrenérgica, né? De você estar ali taquicardia, tremor. Então, toda essa parte sintomatológica, às vezes até a retração palpebral, né? A questão da oftalmopatia não é uma oftalmopatia mesmo. Ele responde bem ao beta-bloqueador, tá? A gente pode, assim, teoricamente, quanto menos seletivo ele for, melhor é em relação ao hipertireoidismo. Então, se usa realmente o propranolol, aquela coisa bem... porque vai pegar tudo, né? Aí só tem que ter atenção como você faz com o beta-bloqueador, de você ver se o paciente tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca associado, se é um paciente muito idoso, o paciente tem uma tendência à hipotensão, sei lá, alguma coisa ali. Aí você pode ter a ideia de usar alguma coisa um pouco mais seletiva, porque ele vai ter outra indicação para ser seletivo, não pela questão do hipertireoidismo, né? Só relembrando da fisiologia, o propranolol ele atua na deiodinase tipo 1 e assim ele acaba impedindo a conversão do T4 e T3, a ativação do hormônio tireoidiano. Só que isso geralmente acontece numa dose mais alta, em torno de 160 mg dia.
Por isso que ele é tão útil na crise tireotóxica. E que você não vai meter 160 miligramas de Não propanolol vai. no paciente com hipertiroidismo ali, um quadrozinho Não vai. inicial, né? Geralmente Então, a dose de 40 miligramas 2 vezes ao dia, 3 é vezes ao dia no tranquilo. máximo é suficiente. Isso. E lembrar que, se ele não tem outra condição relacionada ao uso de beta-bloqueador, nenhuma outra indicação, quando você controlar o hipertiroidismo, esse beta-bloqueador sai, né, da prescrição, né? Não precisa ficar lá, né? E sempre que você bota beta-bloqueador, não suspenda tudo de uma vez, porque tem rebote. Então, vai tirando a dose paulatinamente, para não fazer nenhum tipo aí de taquicardia de rebote, alguma coisa, porque ele estava um tempo a mais em uso da medicação. Em último caso, se o paciente tem indicação realmente de utilizar algum agente para controlar a frequência cardíaca e tem contraindicação formal ao beta-bloqueador, um bloqueador de canal de cálcio como o diltiazem pode ser utilizado. Exato. E com relação ao radiodo, Luciano, vamos começar a falar sobre terapias definitivas, tá certo? Quando é que eu vou indicar o radiodo para o paciente com Graves e como é que eu vou fazer essa prescrição? O radiodo, ele, assim, nos Estados Unidos, como você colocou no começo, é terapia de escolha em muito centro, tá? A ideia é que, veja, se você for usar tionamida, você vai ter todo esse desgaste de ter que estar acompanhando o paciente, ele vai precisar fazer exames periódicos, tem que ter visita com especialista, porque não é qualquer médico que vai dizer, não, pode diminuir a dose, pode aumentar a dose, como é que está o TRAB, ver curva do TRAB, não sei o quê. Isso é uma coisa um pouquinho do especialista mesmo, né? Assim, o clínico, ele consegue, assim, é interessante que o pessoal tem essa visão de quando está vendo o exame normal, quando está vendo o exame alterado, tem essa noção de que um TRAB muito alto não dá certo, então manda para o endócrino, beleza. Mas, assim, não vai ser qualquer médico que vai conseguir fazer esse manejo, né? E o iodo é uma terapia muito tranquila, assim, o nível de efeitos colaterais é muito baixo, o nível de eficácia é muito alto, um hipotiroidismo é muito também relativamente fácil de ser manejado, o pessoal vai dizer, não, tem muito paciente que é difícil de controlar. Geralmente tem que investigar adesão, outras coisas, mas o hipotiroidismo, né? Principalmente quando você vem em uma situação dessa que não é autoimune, né? Foi você que provocou mesmo, então sempre tem ali uma funçãozinha residual, as doses são um pouco mais baixas do que quando você usa para Hashimoto mesmo. Então, assim, é mais ou menos tranquilo o pós, né? Então, o iodo, como a gente estava falando, você usa uma dose, uma atividade que a gente chama, né, medida em Gray, né? O Okiri, como a gente usa às vezes na medida da dose. Aí a gente vai ver, pode fazer uma dose calculada, baseada na captação da tireoide, mas lembrar que na doença de Graves essa captação sempre vai estar muito alta e você sempre vai ter aquela ideia que, deu o diagnóstico de doença de Graves, se o paciente está sintomático, ele vai começar a tapazol. Então, daqui que ele faça cintilo, já tem um efeitozinho ali, já tem um disfarcezinho da droga. Então, você não vai ter aquela captação real mesmo do paciente, né? Então, isso já é um complicadorzinho em relação a esse cálculo de dose. Então, em geral, a maioria dos centros acaba usando dose fixa, né? Dose fixa. Não tem... Inclusive, quando a gente compara a eficácia da dose fixa e da dose calculada, é a mesma coisa. Exatamente, não tem muito mistério. Ou seja, o radiodo seria, então, pode ser primeira opção de tratamento em algumas situações. Ou naquela história que você usou, a tionamida aos 18 meses... Perfeito. E que não resolveu ou recidivou, e aí você vai tentar a terapia definitiva com radiodo. Ou até mesmo antes, né? Se o paciente já no início não tem boa resposta à droga oral. Se tem um TRAB um pouco mais elevado, se você acha que não vai responder, é óbvio que aí vai ter que ter aquele cuidado com o TRAB, né? Porque aí a gente sabe que o TRAB é da doença autoimune e que quando você usar iodo, tem uma chancezinha dessa exacerbação da doença autoimune, né? Então tem todo aquele cuidado específico quando o TRAB está elevado, talvez o corticoide aí profilático e tal, como é que vai fazer, né? Que dose de iodo você costuma prescrever? Para doença de Graves, eu prescrevo 15 sempre, mas assim, a 10 dose a 15, é 10 né? a 15. 10 a 15. A ideia assim, a eficácia em todo lugar que você for ler, o sucesso do tratamento com iodo é induzir hipotiroidismo, né? Então, assim, se você usar 15 mg ou usar 10 mg, em relação ao efeito colateral, não faz diferença nenhuma. Em relação a preço, não faz diferença nenhuma. Então, usa 15, pô. Assim, não... É aquela história, né? Usa a máxima dose efetiva. Bota 20, bota 30. Não precisa disso tudo, né? Então, você já estaria meio, assim, chutando muito o negócio. Essa dose aí já é mais reservada para a doença nodular, né? A captação não é tão boa. A captação é mais baixa, então a efetividade vai ser menor, né? Então, quando é plummer, aí a gente usa os 30, quando é Graves usa 15.
Mas se você lembrar de Moon, acho que você não lembra, que esse não é do teu tempo, não. Assim, porque lembrar, o limite de dose ambulatorial era 30 mg/h, né? Então, você usava 30 para Plummer, essa dose fixa cultural de 30 mg, porque isso não foi calculado, pegou a média e disse que a média 30 funcionava. Isso é prática. Então, essa dose de 30 mg/h para Plummer era a dose máxima ambulatorial que se fazia. E esse limite subiu para 49,9, né? Então, até 50 mg/h, 49,9. É uma dose que você pode dar e não precisa deixar o paciente isolado no quarto, não precisa do isolamento. Então tem essa particularidade, né? Teoricamente a gente poderia usar 15, era como se fosse a metade da dose máxima, né? Não é um cálculo aí, não é uma ciência exata não, tá, pessoal? Só para vocês saberem. O pessoal pergunta muito a gente no Instagram com relação à repetição do iodo em pacientes que têm falha terapêutica. Fazem a primeira dose de iodo, fez lá 15 mg/h e não respondeu. E aí a Sociedade Americana ela tem algumas recomendações sobre isso, né? Quando é que a gente pode repetir o iodo? E na verdade é o seguinte, o ideal é que a gente espere 6 meses e aí vá acompanhando função tireoidiana nesse período. Se o paciente ao final de 6 meses não tem a resposta esperada, você poderia repetir. Ou eles colocam que se após 3 meses não tiver resposta nenhuma, o paciente não reduziu o T4 livre em absolutamente nada, já pode fazer outra dose. Você poderia também, né, já programar a próxima dose de iodo. Por que isso? Porque existe essa ideia de que até 6 meses você ainda pode estar tendo um efeito residual daquela primeira dose que você fez. Então, aquela dose ainda pode estar, de alguma forma, funcionando. Ele pode chegar no hipotireoidismo até o 6º mês. O 3º mês, como você disse, né? Se não respondeu nada, já vai fazer outra. E essas doses muito baixas, ela não tem aquele que a gente chama de stunting, né? Um efeito de atordoamento, que a gente vê com câncer, né? Quando a gente vai tratar câncer tireoide com radiodo, lembrar que você está tratando tecido maligno, que aí teoricamente a captação é menor do que o tecido benigno, né? Pela questão da indiferenciação. E aquele tecido, na hora que você dá uma dose de iodo radioativo, ele meio que diminui a expressão da proteína NIS, a captação e tal. É como se ele ficasse meio, chegou aqui um negócio ruim, vou tirar aqui as entradinhas dele. Então, tem esse estante que não ocorre no hipertireoidismo, principalmente que a gente está falando. Se o hipertireoidismo ainda está persistente, o TRAB ainda está alto, então ele ainda está hiperestimulando aquele tecido. Então, o efeito estante, no caso de Graves, não é tão frequente. Então, você pode fazer sem medo aí a história. Um risco sobre o iodo que a gente não pode esquecer é de ativação, reativação ou agravamento da ortopatia de Graves. Isso. Então, por isso, há uma recomendação de se fazer uma profilaxia com glicocorticoide iniciado após o iodo radioativo para evitar o agravamento ou reativação dessa condição. E aí são esses pacientes de alto risco para ortopatia de Graves que devem receber a profilaxia. São basicamente pacientes com ortopatia em atividade leve, porque aqueles moderado a severo vão ser contraindicados, não pode fazer iodo, né? Pacientes tabagistas, pacientes com TRAB muito alto, algumas referências colocam maior que 8,8. Lá na ata bota exatamente esse número. Para indicar a terapia com prednisona. E o guideline europeu fala em pacientes com hipertireoidismo grave, descompensado, também devem receber corticoide com esse intuito. Mas aí também é aquela mesma ideia, né? Assim, isso vai muito do fluxo de você usar. Assim, eu acho que aqui no Brasil a gente usa muito pouco iodo como primeira escolha de tratamento, né? Então, como a gente tinha colocado, é muito difícil você dizer, vai de cara para iodo. Então, como o paciente já usou tapazol, já usou droga antireoidiana antes, em geral ele vai para o iodo menos descompensado, né? Essa parte aí já vai mais tranquila. A parte do corticoide é bem importante a gente lembrar, inclusive em outras situações. A gente já viu paciente com câncer que tem muita metástase pulmonar e faz uma reação actínica grave e tal. Então, assim, tem que fazer o corticoidezinho profilático, né? Tinha um protocolo de doses mais altas, né? E aí tem um estudo que se for uma ortopatia leve sem atividade da doença, você pode fazer 0,2, 0,3 mg quilo, 6 semaninhas só e já resolveu ali tranquilo, né? Não precisa de fazer nada muito exagerado, então um fluxo até tranquilo aí para fazer. Perfeito. E para finalizar, vamos falar sobre cirurgia agora. Quando é que eu vou indicar tireoidectomia para um paciente com hipertireoidismo por doença de Graves? Aí é bem controverso a história. Vai entrar naquele cenário. Não respondeu a droga antireoidiana ou radiodo, o cara já tentou até e não funcionou.
Tem a história do bócio mais volumoso, né? Paciente que tenha um volume muito grande, que aí você vai fazer uma cirurgia até para tirar um bócio mergulhante ou alguma coisa assim, né? Então, acima de 80, acima de 60, dependendo da referência que você for ler. Tem a questão do paciente que tenha contraindicação ao radiodo como terapia definitiva, como a gente falou, da oftalmopatia. Se você tem uma oftalmopatia moderada grave em atividade, aí o uso do iodo, a maioria dos guidelines recomenda que você não faça, né? Mas ele até cabe você controlar o hiper, tratar a orbitopatia mesmo, direcionar o tratamento para a orbitopatia, e depois que ele melhorar a orbitopatia, fazer o iodo. Sim. Pode ser uma alternativa, né? A questão de volume, inclusive, é uma coisa controversa, porque quando a gente faz iodo, na maioria dos casos diminui o volume, né? A não sei que você tenha um bócio mergulhante com sintoma compressivo, que aí, na hora que dá o iodo, ele pode até dar uma inchadinha do começo do tratamento, né? Então, fica um pouquinho mais contraindicado. Mas, basicamente, ou se tiver nódulo suspeito, né? Às vezes você pode ter um nódulo frio no meio aí de uma glândula quente, e aí a cirurgia já entrar como tratamento também, né? Ou uma concomitância com malignidade, de Isso, fato, né? se você já deu o E diagnóstico aí não até. vai ter dúvida. Uhum. Lembrando que se o paciente vai para a tireoidectomia com hipertireoidismo descompensado, a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar complicações intraoperatórias relacionadas ao hipertireoidismo e também ao sangramento da tireoide, né? Ele faz aquelas histórias. Primeiro, ele recomenda que você compense aí muito mais até do que o iodo, né? Porque não vai ter. O iodo ainda tem aquela história, se compensar demais, de repente vai diminuir a captação, mas a cirurgia não, né? Compensa o hipertireoidismo. Tem aquele preparozinho de você fazer solução de Lugol, é um dos poucos lugares que faz Lugol, tá pessoal, assim, porque você dá uma solução saturada de iodo para ele meio que bloquear a captação da glândula, então ele diminui inclusive vascularização, né, da glândula usando essa solução saturada de iodo no preparo da cirurgia. Também pode ser utilizado, né? Acho que basicamente é isso aí, compensar e fazer direitinho a coisa da cirurgia. Quanto às complicações pós-operatórias, as mais comuns, hipotireoidismo Hipotireoidismo, pós-cirúrgico, esperado, né? E hipoparatireoidismo, se tiver lesão de paratireoide. É um pouco mais difícil, porque você, assim, a dissecção não é tão, assim, aprofundada, você já sabe aquela história que é doença benigna, né? Se deixar um restinho de glândula, normalmente o cirurgião, ele é menos agressivo, né? Então tem menos... lembrar que se for um bócio volumoso, ainda vai ter a história de lesão de laringeu recorrente, então pode ter algumas alteraçõezinhas aí relacionadas também, tá? Igual a neoplasia. Muito bom, pessoal. Então, esse é o passo a passo da abordagem terapêutica de um paciente com doença de Graves. Vocês já viram, então, com a gente como diagnosticar e definir a causa de um paciente com hipertireoidismo. Hoje, aprenderam como manejar esse paciente com doença de Graves. E a gente pode combinar, Luciano, de gravar em breve alguma coisa sobre bócio nodular tóxico, né? Como tratar esses pacientes. Com certeza. Até a próxima. Até mais, pessoal.